Esta foto esconde um segredo perturbador. Tirada no dia 18 de novembro de 1978 em Guiana. Neste dia 5 pessoas morreram, uma delas essa mulher chamada Patricia Parks. Durante o ataque, sua filha Tracy desapareceu na floresta, junto com 4 outras crianças. Uma hora antes, este vídeo mostra a pista minutos antes do ataque. A mulher de casaco vermelho na cintura é a Patrícia, e a filha dela já tinha embarcado neste avião menor. E as últimas imagens mostram 3 homens armados à direita. E 3 horas antes, a câmera captura a Tracy de 12 anos, enxugando lágrimas no rosto. E enquanto os Parks colocam suas coisas no caminhão, a comunidade está nervosa e gritando com a família. Não traz essas crianças aqui. Não toque nos meus filhos. 24 horas depois desta filmagem, 918 pessoas foram encontradas mortas e Tracy está desaparecida. Os eventos que levaram ao massacre de Jonestown permaneceriam um mistério, a não ser que alguém conseguisse resgatar a sobrevivente do massacre, a Tracy de 12 anos. E hoje a história de Jonestown ficou ainda pior. 910 mortes por um ritual de envenenamento no Templo do Povo. Eles atiraram até nos repórteres no chão e no deputado. Não tinha nada que podíamos fazer para nos proteger ou tirar qualquer pessoa de lá. As chances de que alguma criança esteja viva diminuíram para quase zero. Não temos nenhum indício positivo de que ainda existam pessoas vagando pela floresta. Mas as famílias não vão se conformar até que haja uma busca aérea completa de toda a área florestal no noroeste da Guiana. O ano é de 1966. A pacata cidade de Redwood Valley, na Califórnia, é o destino de Gerald Parks e sua família. Preocupados com a Guerra Fria e um possível desastre nuclear, Parks e Patricia viajaram de Ohio com seus 3 filhos. O filho mais velho Dale, a filha Brenda e sua bebê de 2 meses, Tracy. Eles estão entre as centenas de pessoas que seguiram o reverendo Jones até a Califórnia. A cidade seria o abrigo perfeito para toda a família, um ótimo lugar para criar a pequena Tracy. Em 1973, 7 anos depois, Jones anuncia que está construindo uma cidade paradisíaca na América do Sul, que ele chamou de Projeto Agrícola do Templo do Povo, mas que depois será conhecido apenas como Jonestown. O projeto era para ser a Terra Prometida, mas ao contrário de Gerald e Patricia, a Tracy não ficou animada. 1º de agosto de 1977, um artigo é publicado na revista New West, condenando o Templo do Povo, falando sobre alegações de abuso. Ainda assim, cada vez mais seguidores do reverendo Jones se mudam para a chamada Cidade do Paraíso, deixando para trás amigos e familiares preocupados. Meses se passaram, e ninguém ouviu falar da família Parks desde que partiram. Em 17 de novembro de 1978, o senador Leo Ryan da Califórnia voa para a Guiana, com seu assessor jurídico e a equipe da NBC para investigar. Recebemos a notícia de que havia um acampamento armado. O objetivo dele era só ir até lá, para tentar ver e ter certeza que as pessoas não estavam sendo mantidas lá à força. E se sim, ele queria tentar tirar elas de lá. A viagem inteira para a cidade de Jonestown foi documentada. Essas imagens foram encontradas mais tarde, abandonadas numa pista de pouso. Eu sou do governo dos Estados Unidos e estamos aqui para verificar a saúde e o bem-estar dos cidadãos americanos que estão aqui. Ao chegar ao acampamento, Leo Ryan encontra uma cena inesperada. Crianças sorridentes e brincando, e adultos com roupas coloridas, dançando e cantando. Como não ficar impressionado ao ver que de uma floresta no meio do nada, eles conseguiram criar toda uma comunidade. Aqui tem arroz e feijão fradinho. Aqui mais ervilhas. Tem vários desses ao redor do acampamento. Não conseguiria passar por todo o estoque que acumularam. E aqui é suco em pó. À primeira vista, Jonestown parece um ótimo lugar para viver. É muito legal aqui. Vamos em uma missão para pegar mais barris e umas folhas. Eles adoram Jonestown, como você pode ver. Mas tem alguma coisa ali, algo estranho que os olhos não podem ver. Será que todas as pessoas estão mesmo felizes? Algumas pessoas disseram que não poderiam sair se quisessem. Você acha que pode? Sim, se eu realmente quiser, sou livre para ir. Se eu quisesse, eu daria um jeito de conseguir sim. Acredito que sim, tô aqui faz alguns dias e realmente não tenho nada para reclamar. Aqui é mesmo muito bom. Quando a noite chega, os moradores prepararam uma celebração para o senador. Era uma comunidade bem animada. Eu nunca teria imaginado que alguma coisa ali estava muito errada.
Acho que todos vocês já sabem que vim para saber mais a respeito das questões levantadas sobre a operação de vocês. Mas posso dizer agora que a partir das conversas que já tive com algumas pessoas aqui hoje, o comentário é o mesmo, de que as pessoas acreditam que é a melhor coisa que já aconteceu na vida delas. Mas por trás de toda essa demonstração de euforia, se esconde uma realidade perturbadora. Quando um dos jornalistas passa pelo pavilhão, um homem discretamente lhe entrega um bilhete. No bilhete dizia: "Nos ajude a sair de Johnstown." No dia seguinte, 18 de novembro às 11h30 da manhã, a mãe de Gerald Edith Parks chega ao senador e diz: "Estamos sendo mantidos como prisioneiros." Surpreso, o senador Ryan pergunta ao Gerald se o que a mãe dele diz é verdade. Eu disse para ele: "Estamos aqui há 7 meses, queremos ir para casa de volta." Ninguém poderia imaginar o horror que Gerald e sua família passaram. E as próximas 72 horas serão os piores momentos que Tracy já viveu. Mas a história dela começa no Vale Redwood, anos antes. Acho que no começo, meu pai realmente acreditava que o Jim Jones era um homem bem intencionado. Nascida no templo do povo, Tracy foi ensinada a vida toda que Jim Jones era um homem escolhido por Deus. Vem aqui, minha querida. Levante-se agora. Você consegue. Que Deus te abençoe. Você consegue ficar de pé. Em um culto, ele pede para uma mulher na cadeira de rodas para se levantar. Quando ela começa a se levantar, a multidão se emociona. Depois pede para ela andar. Comece agora a andar. Vá em frente, minha querida. Você consegue. Passo a passo, ele pede que ela se aproxime dele. E olha só. Quando vi com meus próprios olhos, eu pensei: como posso negar tudo isso que estou vendo? O que Gerald não sabia é que aquela mulher que levantou e caminhou na multidão era na verdade uma das secretárias do Jones, contratada para o espetáculo. Tudo que eu sentia em relação ao Jim Jones eram coisas boas. Sempre achei ele bonito. Só de olhar para ele, eu ficava hipnotizada. Sei que algumas pessoas veem muito de Deus em mim e no meu corpo. Eles veem a imagem de Cristo em mim, uma esperança de glória. Mas quando fiquei mais velha, o suficiente para perceber a diferença entre o bom e o mal, então notei que nem todas as reuniões eram tão alegres. Toda quarta-feira, Jim Jones oferece um culto diferente aos seguidores, que ele chama de catarsis, a purificação do mal. E se você fosse pego conversando com pessoas que não eram afiliadas ao templo do povo, então você teria problemas por isso. Membros e até crianças eram chamados pela direção e apanhavam com uma tábua, enquanto a congregação ficava rindo de você. Eu me pegava olhando para aquelas pessoas adultas e pensando: vocês não podem achar que isso tá certo, era uma coisa impossível para mim. Eu tinha medo de fazer qualquer coisa errada, porque ficava com medo de ser chamada e apanhar. E enquanto a família se prepara para seguir Jim Jones, Tracy estava entrando num pesadelo. Eu não entendo como os meus pais tomaram essa decisão. Quando os sinais de alerta estavam todos ali. Eu quero te dar muito mais do que tenho. Quero que você seja melhor do que eu sou. E se você não quer seguir por esse caminho, então vai para onde você quiser, mas não me incomode. Eu também me lembro que pousamos usando um avião de pequeno porte, na pista do Porto Kaituma, que não é muito longe de onde fica Johnstown. Ao descer do avião com a família, Tracy sente o ar tão úmido e quente, que mal consegue respirar. Agora eles precisam usar um trator para chegar até Johnstown. Quando chegamos aos portões, eles estavam lá e armados. E naquele momento, eu sabia que tinha acabado de entrar nos portões do inferno. Sentia como se estivesse cometendo o maior erro da minha vida. E imediatamente, todos os seus pertences foram confiscados, inclusive os passaportes. Depois a Tracy é separada dos seus pais. Eles disseram aos meus pais naquele momento que eu ficaria na área para as crianças, enquanto que eles iriam para o próprio alojamento. Fiquei arrasada. Segundo Jim Jones, laços familiares são egoístas, mas a verdade é que ele queria virar membros da família uns contra os outros. E a melhor maneira de fazer isso é isolá-los. E o pai de Tracy, ele já sabia que tinha cometido um erro. Na manhã seguinte, andando pelo terreno, Gerald encontra sua prima. Ela perguntou: tá gostando de Johnstown? Só disse que não. Foi só isso que eu disse. Mas o poder que o Jim Jones tinha sobre seus seguidores já era muito forte. Naquela noite no culto, Gerald é chamado à frente. A prima dele o delatou.
Meu pai estava diante de todas aquelas pessoas. Um dos guardas do local veio até ele e começou a bater no meu pai ali na frente. Na hora, eu pulei da cadeira para ir até lá. E eu comecei a gritar para tirarem ele de cima do meu pai. Uma pessoa me pegou e disse: se você sabe o que é bom para você, então senta lá. O pai se importa. O pai cuida. Dá pra ver na voz dele que ele se importa. Tive que agir como se fosse um deles. Mas nunca perdi a fé. Eu pensava que iríamos dar um jeito de conseguir sair dali. Mas fingir que está tudo bem não será fácil, especialmente para Tracy. Ela descobre que Jones obrigava seus seguidores a trabalharem por longas horas além do normal. O dia começa às 6, quando os guardas passam gritando para as pessoas acordarem. Tracy pula da cama e corre para a mesa do café. De manhã era arroz e leite. E insetos no meio. No jantar, às vezes tinha arroz com molho de carne. Após a refeição, Tracy corre para seu posto, onde trabalha o resto do dia até escurecer. À noite, os cultos são obrigatórios, com o Jim Jones gritando e pregando por horas, sempre espalhando medo e falando sobre ameaças na floresta. Tenho um monte de armas para lutar. Tenho as minhas garras, tenho espadas, tenho armas, tenho dinamite, tenho muita coisa para brigar. Vou lutar e lutar sem descansar. A gente ouvia ele pregar de madrugada até quando ele decidisse terminar. Podia ir até as 2 ou 3 da manhã. E levava uma pancada com um cano se pegasse no sono. As crianças ficavam espalhadas pelo chão, não conseguiam ficar acordadas. Tinha ainda as noites brancas, os encontros mais perturbadores de todos. Para testar a lealdade de seus seguidores, Jim Jones obriga todos a beberem um suco que poderia ou não estar envenenado. E quem é que não estaria pronto para a noite branca? Como se sente sabendo que pode morrer hoje? Mas Gerald Park sabe que essas noites eram só um ensaio pro Jones. Eu sabia que as noites brancas que aconteciam eram falsas naquele momento, mas também sabia que um dia ela seria de verdade. Desde 1976, Jim Jones e seus aliados vinham comprando cianeto para o assassinato em massa de seus seguidores. Gerald precisa agir rápido, mas a floresta é uma das mais perigosas da América do Sul. E o Jim Jones fez questão que todos soubessem. Ele costumava jogar na nossa cara, dizendo: vai lá e tenta, vai tentar fugir pela floresta. Falava das panteras e das cobras. Vê se consegue chegar a qualquer ferrovia. Vê se consegue pegar um passaporte. Vai tentar, eu quero ver você tentar. É 17 de novembro de 1978, e o Jim Jones avisa aos seguidores que o senador Ryan está vindo. Jones quer evitar uma crise, então toma certas precauções. Começa a preparar todo mundo mentalmente, dizendo para ninguém sair da linha, dizendo: é melhor você se comportar. Eu sou do governo dos Estados Unidos e estamos aqui para verificar a saúde e o bem-estar dos cidadãos americanos que estão aqui. Tivemos um super musical no acampamento. Canto, dança e tudo mais, só para fazer o senador ver como todos pareciam muito felizes. De que as pessoas acreditam que é a melhor coisa que já aconteceu na vida delas. Ao ouvir esse discurso, a esperança de Tracy desaba. Se o senador podia ser enganado, ninguém mais viria salvá-los. Na manhã seguinte, 18 de novembro, Gerald e sua mãe Edith vão direto ao senador Ryan para contar a verdade. Eu disse para ele: estamos aqui há 7 meses, queremos ir para casa de volta. Ele disse: tudo bem, você volta para os Estados Unidos hoje. Mas o Gerald não tem tanta certeza, e outras famílias também começam a se manifestar. Logo, mais de uma dúzia de membros se uniram à família Parks, querendo ir embora. Jim Jones confronta a família de Gerald sobre a intenção de partir. Gerald vestindo a blusa branca e azul, sua filha Brenda atrás dele. E embora Jones esteja aparentemente chocado com a notícia, ele não faz muito alarde. Naquela hora, eu entrei em estado de choque total, e foi aí que comecei a chorar. Segurava meu chapéu e enxugava as lágrimas com ele. Eu tava chorando muito. De puro pavor. O senador acha que pode levar as pessoas para casa em segurança, mas ninguém está convencido. E enquanto eles carregam seus pertences para o trator, que os levarão para fora de Jonestown, o caos começa a se espalhar. Não traz essas crianças aqui. Não traz eles de volta. Não toque nos meus filhos. Eles ficavam xingando a gente. O advogado até me perguntou o que realmente está acontecendo aqui. Aquele louco quer matar a gente, é isso que estava acontecendo.
A estrada para a pista de pouso tem 10 km e péssimas condições. A tensão estampada no rosto, mas ninguém diz nada. Minha esposa estava no caminhão. Trocamos olhares ali e eu ficava olhando para ela, mas nenhum de nós disse nada. Ao chegarem à pista de pouso, 33 pessoas se preparam para pegar 2 aviões, dividindo a família Parkes. A câmera ainda está gravando. Você pode ver Gerald Parkes se aproximando do avião com sua família. E então, dali da estrada de terra, chega um caminhão com homens armados que seguiram eles até lá. E os atiradores disparam. Logo de primeira, Patricia Parkes é assassinada. Mais 4 pessoas morrem na pista, incluindo o repórter da NBC, Don Harris, e o senador Ryan. E também o cinegrafista, Bob Brown, além de muitos gravemente feridos. Mas a Tracy está no outro avião com seu irmão Dale. E o Gerald não sabe se eles estão vivos. Não conseguia soltar o meu cinto. Ouvi minha mãe gritar, olhando para minha esposa. Foi quando olhei para trás. Ela estava sentada meio caída, mas sem a parte de cima da cabeça. Quando finalmente os tiros pararam, e o caminhão vai embora. Eu fiquei lá, parado por alguns segundos. E parecia mesmo um pesadelo, ou qualquer outra coisa, aquilo não podia estar acontecendo. A gente ficava esperando eles voltarem a qualquer momento lá de trás. E no avião menor, um homem que fingia ser um desertor, começou a atirar nas pessoas. Depois de atirar em um dos adultos, ele mira em Dale, o irmão de Tracy. Ouvi o barulho de tiro, parecia que a bala tinha disparado, e aí as mãos do meu irmão voaram para trás. Desci na hora daquele avião, e então saí correndo pela pista de pouso. Deus me deu asas, porque corri que nem tocava os pés no chão. E o Gerald vê ela correndo em sua direção. Ele queria proteger a Tracy da cena horrível ao seu lado, mas ela foi mais rápida. Disse a mim mesma que ela estava fingindo, para que não atirassem mais nela. Eu sabia que precisava levar ela para algum lugar seguro, então levei as meninas para a floresta. Eu disse: entra ali, não vai muito longe, fica na floresta só para não serem vistas e espere até que a gente chame vocês. Nós começamos a correr direto para dentro da floresta. E enquanto Gerald e sua mãe estão na pista, Tracy, Brenda e outras 3 crianças estão agora sozinhas. Corremos por um bom tempo, causa do medo que o Jones botou em nós, de que nos encontraria se a gente fugisse. Vê se consegue chegar a qualquer ferrovia. Vê se consegue pegar um passaporte. Vai tentar, eu quero ver você tentar. Achei que ele estava procurando a gente. Antes de anoitecer, voltamos para a floresta e começamos a gritar pelas crianças. E nenhuma resposta. Foi quando meu coração parou, pois eu sabia que a Guiana tem uma das florestas mais perigosas do mundo. A noite chega, e as crianças encontram uma árvore para subir e passar a noite. Quando tudo ao redor fica completamente escuro, elas escutam tiros. Achava que eram eles, que estavam voltando para acabar com quem tinha ficado lá na pista. Na hora pensamos, agora o papai e a vovó se foram, então agora não temos ninguém. E aquela foi a pior noite que eu consigo imaginar em toda a minha vida. 19 de novembro, segundo dia na floresta. Tracy começa a se sentir mal. Sem ter o que comer ou beber, sua condição piora muito rápido. Sua irmã Brenda faz o possível para manter as crianças caminhando, sabendo que os capangas do Jim Jones estão procurando por elas. Anoitece no segundo dia, e um helicóptero de busca sobrevoa a floresta, sondando o terreno. Mas as crianças se escondem para não serem vistas. Elas não podem arriscar ter que voltar para Jonestown. Naquela noite, a Tracy tem uma febre alta. Todo mundo começa a ficar doente também. Eu lembro de implorar ao Criador deste universo para me levar de uma vez. A sensação de desistir era como um alívio. Você não precisa mais continuar tentando. 20 de novembro, terceiro dia. Todas as 5 crianças estão deitadas no chão da floresta, doentes e exaustas. Brenda já não tem mais forças para conduzir o grupo, mas não pode desistir da sua irmã mais nova, Tracy. Me lembro de pensar, se não sairmos daqui hoje, não sairemos nunca. E aí eu ouvi uma música no meio da floresta. De onde ou quem que poderia estar tocando isso? De onde está vindo esse som? Minha irmã me sacudiu, dizendo: levanta. Foi como se algo tivesse me puxado de volta à realidade. Foi quando consegui pensar direito. E assim que isso aconteceu,
Aquela música virou o som de um gerador. As crianças seguem a Brenda pela floresta. Brenda os apressa correndo entre as árvores, parando às vezes só para ouvir o som e depois corre de novo. Depois de um tempo, elas veem um grupo de homens armados patrulhando a área do lado de um rio. Eu pensei que eles ou iam nos ajudar ou nos levar de volta para Johnstown, mas eu estava doente demais até para me importar. A polícia veio e me disse que as crianças foram encontradas. E pela primeira vez, depois de tudo, tive motivo para sorrir. Tracy e Brenda se reencontram com o pai, a avó e o irmão delas, o Dale. Quando eu vi ele, eu sabia que estava indo para casa, que eu ia poder ir para casa. E aquela foi a primeira vez que eu realmente tive essa sensação, desde o dia em que passei pelos portões de entrada. Apesar de Tracy e sua irmã finalmente poderem respirar aliviadas, a felicidade do reencontro foi passageira. Elas ficam sabendo os detalhes do que aconteceu em Johnstown no dia do ataque. 18 de novembro, 2 dias antes, às 4h30 da tarde, Jim Jones chama os membros do templo para se reunirem no pavilhão. A área está cercada por guardas armados. E a reunião é gravada em fita cassete. Reunir pessoas é fácil. Muito fácil. Jones deu a ordem que misturassem cianeto no suco em pó. E depois ele obriga seus seguidores a beberem. Se não podemos viver em paz, então vamos morrer em paz. A fita tem 45 minutos. Na fita dá para ouvir Jim Jones fazendo alegações absurdas sobre um exército vindo para torturá-los. Como sempre disse, eu nunca menti para vocês. Quando alguns membros protestam querendo ir embora, ele não permite. Não, você não vai sair, ninguém vai sair. Alguns membros tomam por vontade própria e outros são obrigados com uma arma na cabeça. A situação vira um caos e a gravação fica insuportável de se ouvir. Morra com um certo grau de dignidade, entregue a sua vida com dignidade, não se deite com lágrimas e cheio de agonia. Não seja assim e Deus te abençoe. Um total de 918 pessoas são mortas em Johnstown. A primeira delas foi Patricia Parks, a mãe de Tracy. Eu fiquei olhando em várias fotos da minha mãe naquele dia. Nunca vou esquecer o olhar dela nas fotos. Ela era uma pessoa muito amorosa. Ela não merecia morrer lá. Não vi ela ser baleada, mas vi a cabeça dela e vi ela deitada no chão. Eles atiraram até nos repórteres no chão e no deputado. Eles vieram do caminhão de carga lá do outro lado da pista, desceram e apontaram a arma direto na cabeça das pessoas. As crianças tiveram que voltar para praticamente nada, sem mãe para começar uma vida de novo. Eu fiquei pensando, como vou poder viver pelo resto da minha vida? O mundo ficou abalado pelo ocorrido em 18 de novembro de 1978. Mas ninguém perdeu tanto quanto Tracy Parks. Desde que nasceu, ela viveu dentro do templo do povo. E aos 12 anos, ela agora tem que entrar no mundo real sem a mãe para ajudá-la. Eu bebia muito, era como eu escondia minha dor na adolescência. E para os sobreviventes, as consequências de Johnstown apareceram nos anos seguintes. Um padrão de violência que aparecia com frequência. Em 24 de outubro de 1983, Paula Jean Newstall e seu filho foram mortos por Lawrence Mann, o pai da criança. Depois, em 24 de fevereiro de 1984, Tyrone Mitchell chega atirando em uma escola em Los Angeles e depois tira a própria vida. Em 2014, Chris O'Neill, um garoto que fugiu com Tracy e Brenda na floresta, é morto pela polícia após uma briga familiar. Mas nem todos recorreram à violência. Mesmo após a morte trágica de sua irmã Brenda em 2013, Tracy Parks continua lutando para honrar a memória de sua mãe. Isso tá mais difícil do que eu pensei. 30 anos após a morte de Patricia Parks, sua filha retorna para a mesma pista de pouso. Lá ela coloca no chão 5 rosas, uma foto da mãe e uma cruz. Eu só queria vir dizer adeus. Quanto ao Gerald, o pai da Tracy, ele dedica a sua vida à família. Depois de ajudar a criar suas 2 netas, ele se torna bisavô de 6 meninas. A família é tudo para ele e sempre vem em primeiro lugar. Eu sempre penso na minha esposa. Não sei se ela me ouve ou não, se tem vida além daqui ou não. Mas vou dormir e sempre digo para ela que a amo. Gerald faleceu em 1º de novembro de 2022, em Johnstown. Tinha um cartaz que dizia: aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Tracy não sabia o que isso significava na época,
Mas hoje é o motivo dela compartilhar sua história. Ela diz que se ficar calada, então Jim Jones ganha. Uma tragédia dessa magnitude, ela te afeta pelo resto da sua vida. Então ou você fracassa depois disso, ou você tem sucesso, e eu escolhi ter sucesso, porque queria que minha mãe se orgulhasse de mim.